Livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido todo de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito? Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra e livre acesso. Teu evangelho que é vivo e eficaz, Senhor,
teu Espírito, que pode fazer com que ele penetre não só a nossa mente, mas no nosso coração e transforme as nossas vidas. Fala, Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz, sentir o teu toque e sermos munidos da tua palavra, para que possamos sair daqui realmente, verdadeiramente diferentes da forma que entramos. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Eu quis alongar o texto, ainda que fosse um texto grande, que fizesse pelo menos o primeiro e parte do segundo capítulo, porque não é fácil, falar sobre dor e sofrimento. Nunca foi e nunca será. Talvez, como muitos dizem, o tendão de Aquiles do cristianismo é exatamente isso, a dor e o sofrimento. Porque o questionamento maior das pessoas diante de Deus, diante da fé, diante do cristianismo, é que se Deus é tão poderoso, porque Ele permite essas coisas. Então, se Ele permite, é porque Ele não é tão bondoso como diz. Agora, se Ele é bondoso e permite, e não consegue desfazer, é porque Ele não é tão poderoso. Mas Deus continua sendo o Todo-Poderoso, e o Todo-Bondoso, o Todo-Amoroso e o Todo-Senhor. Agora, indiscutivelmente, inevitavelmente, inequivocavelmente, nós não podemos explicar tão bem, principalmente quando as pessoas estão atravessando seus momentos mais complicados. Quantos atravessaram, quantos não? E quando olhamos o texto de Jó, será que é possível entender? Muitos têm Jó como um texto de, quando fala, usando a característica da paciência de Jó, como se fosse um texto da paciência. Outros questionam esse jogo cósmico de Deus com Satanás para testar Jó. Mas uma coisa que as pessoas não entendem e que precisa ser pensada, refletida diante de nós, porque nós sabemos, o sofrimento faz parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A primeira coisa é que o sofrimento ele ensina, o sofrimento instrui, o sofrimento é pedagógico. Isso é inegável. Não há nada mais poderoso para amadurecer, ensinar, instruir as pessoas do que a dor e o sofrimento. Não há como escapar da dor e do sofrimento. Ninguém há de passar aqui ileso por esta vida, por essa temporalidade. Isso é impossível. Ainda que as pessoas tentam medir sofrimentos, e no caso de Jó, é inegável o sofrimento dele, não dá para você mensurar, Um homem perder tudo, perder os seus 10 filhos de uma vez, perder a sua saúde e tudo que nós acabamos de relatar. Mas é interessante quando Deus fala, quando fala de Jó, ele fala: viste o meu servo Jó, homem reto. Os textos que ele usa aqui, ele diz, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, ou seja, nós estamos falando tanto em caráter, integridade, Muitas pessoas podem ser honestas sem ser íntegro, mas ninguém pode. Você pode ser honesto sem ser íntegro, mas não pode ser íntegro sem ser honesto. A integridade é caráter, honestidade pode ser formação. Então, homem íntegro, de um caráter, Olha Deus elogiando, Homem íntegro, reto, justo, que faz as coisas certas. Homem íntegro, reto, que é temente a Deus e se desvia do mal. É engraçado que quando você observa isso, essas características, você tem que entender, que Deus é um Deus que vê o coração.
Deus não está falando isso de qualquer jeito. Deus não fala como quem tem um pensamento sobre alguém ou uma ideia de alguém. Deus tem sempre o diagnóstico preciso de alguém. Então, quando Deus fala para Satanás, Ele não está falando que ele supõe que Jó é assim. Ele não está falando que ele pensa que Jó é assim. Ele não está falando que ele tem uma visão de Jó assim. Ele está falando que ele sabe que Jó é assim. Diz meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele já deu o panorama completo, o diagnóstico completo, porque Deus é assim, porque Deus vê o coração. Ele tem o meu e o seu diagnóstico. Deus não tem um pensamento sobre nós, Deus tem uma certeza sobre nós, um diagnóstico exato sobre cada um de nós. Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Primeiro, que eu aprendo com o sofrimento e a dor. Ela me ensina, ela me instrui, ela é o combustível para o amadurecimento da minha vida. E nós precisamos amadurecer. Ela é que faz verdadeiramente, isso tudo. Agora, outra é a característica desse texto aqui, é como Deus se dirige a Satanás, falando, cara, eu sei que não serve, João. Ele já define. Satanás, como o pai da mentira, como que ele é, diz, ele é assim por causa de... Será que Deus permitiu? Porque Deus, vamos ver então se ele vai fazer? Vamos ver se ele vai. Eu jogo com você, aposto com você. Claro que Deus não faz isso. Deus queria dar a Jó algo mais do que ele tinha. Deus queria dar uma revelação a Jó a mais do que ele sempre viveu. E nós vemos isso no final. Agora, o que será, Que teste é esse que Deus permitiu acontecer na vida de Jó? A palavra de Deus fala lá em Tiago, tende por grande motivo de grande alegria, passares por várias provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança. Perseverança deve terminar a sua obra, que sejais íntegros, maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Quais são os testes? E é isso que eu quero discutir, que eu aprendo e compartilho com vocês. Para mim isso foi importante ao analisar isso, e creio que também pode trazer muitas percepções na sua vida a respeito disso. O grande teste de Deus, era para ver e para dar oportunidade para ver se Jó amava mais a Deus do que as riquezas. Veja que começa tirando todas as riquezas dele. Tirou os camelos, os bois, as vacas, foi levando tudo. Esse é um grande teste da fé. Primeiro teste, se Jó amava mais a Deus do que as riquezas. Olha, porque a gente quer ser de fato um discípulo de Jesus, a gente quer. Quem de nós não gostaria de sermos declarados por Deus como homens e mulheres íntegros, justos, retos, temente a Deus e que se desvia do mal? Quem não gostaria de ter essa certeza diante de Deus, de ver Deus dizendo isso na cara de Satanás? Mas o primeiro teste é isso: se Jó amava mais a Deus do que as riquezas. Porque a gente ouve Jesus dizendo o tempo todo, se você não amar, se você amar mais seu pai, sua mãe, seu filho, mais a sua vida do que a mim, você não é digno de mim. Quanto isso a gente fala. Qual que é o maior mandamento de todos? Amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua mente, ao próximo. Vou te dizer. Mas aí vem o segundo teste, para ver se Jó
amava mais a Deus do que a sua família. Vocês devem estar assim: meu Deus, esse teste eu não quero saber nunca. Mas é o segundo teste. Será que Jó, homem reto, íntegro, que temia Deus e se desviava do mal, amava mais a Deus do que a sua família? Veja que quando foi tirado toda a riqueza dele, e quando foi tirado os 10 filhos ao mesmo tempo, veja que isso é impensável. O que Jó fez? Né? Olha o que Jó fez. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Meu Deus! Devia dizer que a palavra devia ser o que? Ele chorou, desesperou, entrou em parafuso, que era o mínimo que cada um de nós faria. Mas a palavra de Deus, quando você olha assim, então Jó raspou a cabeça, rasgou o manto, rasgou a cabeça, prostrou em terra, diz: agora então, adorou. E ainda diz, né? E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus conhece o Senhor. Deus não tem um pensamento sobre nós, Ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus é clara quando ela diz aqui: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Aí vem de novo Satanás, depois de tudo isso, Deus de novo diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Agora Satanás faz o quê? Não, você tocou nos filhos, nos bens. O problema é que você não tocou nele, na sua saúde, na sua pele. Agora o terceiro teste, né? Primeiro teste, para ver se Jó amava mais Deus do que as riquezas. O teste para ver se ele amava mais Deus do que sua família. Agora o terceiro teste, que ele amava mais Deus do que sua própria vida. E Satanás o tocou, o filho, mesmo assim ele permaneceu firme. Esses 3 testes são muito complicados para nós. Todos nós dizemos que amamos a Deus, e aí a gente acha que colocar Deus acima da família, acima das coisas, é muito difícil. Se fosse impossível, se não fosse Deus, não teria. Deus não ia nos pedir isso, Deus não ia determinar isso para as nossas vidas. E a questão não é porque Deus, o que muitos acham aí de fora, que Deus é egocêntrico, vaidoso. Não, é porque só amando Deus mais do que todas essas coisas é que nós vamos de fato olhar para essas coisas devidamente e não fazer delas os nossos ídolos. Enquanto eu não amar a Deus mais do que tudo que eu tenho se torna o meu Deus. Enquanto eu não amar a Deus mais do que a minha família se torna o meu Deus. Enquanto eu não amar a Deus mais do que a minha própria vida, a minha vida se torna o meu Deus. Essa é a idolatria do cristão. Tudo que ele faz para Deus é para conservar o que ele tem, sua família e sua saúde. Dificilmente a igreja hoje ora:
e pede a Deus: Senhor, me dá esse amor por ti maior do que tudo. Mas nós não entendemos por que do sofrimento. O sofrimento é para dar isso. E olha que engraçado, né? Porque tem aquele ditado que se usa muito, né? Aquele adágio que diz, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é um erro terrível, né? Como se a dor pudesse amolecer o coração de nós. Pelo contrário, na maioria das vezes não é isso que acontece. O que amolece o nosso coração é a graça de Deus, não é a dor, é a graça. É a graça que amolece o nosso coração. Essa coisa de vem pelo amor, primeiro porque você não vem por amor, você vem pelo amor. Deus que é amor, né? Jesus disse assim: você o amou porque Ele o amou primeiro. Se Deus não amar primeiro, você não vem. Você vai conhecer o amor a partir do amor de Deus. E segundo, não é a dor, é a graça. É a graça que faz isso, não o amor, não a dor, né? A dor não amolece o coração de ninguém, só a graça. Só a graça pode tocar e moldar o coração. A dor, o sofrimento pode, para alguns, né, traz quebrantamento, mas para outros endurecimento. Para uns, né, faz com que eles se voltem para Deus, para outros o afastem de Deus. Eu devo dizer assim, eu digo com tristeza, mas penso que para muitos e muitos, talvez uma grande maioria, chorariam, derramariam, mas não adorariam. Não adorariam. Então, para muitos, a dor e o sofrimento causa endurecimento, causa rebeldia, questionamento de Deus e não adoração a Deus. Então, nós vamos pensar nisso, mas para outros é a oportunidade, é a forma que o leva verdadeiramente a Deus. Então, o grande teste de Jó, que Satanás achou que estava ali, primeiro, com esse texto eu vejo que Deus sabia perfeitamente quem era o seu servo, porque Deus conhece o coração. Satanás não. Satanás joga o jogo da manipulação, da mentira, do engano, do disfarce, da hipocrisia. Não, ele é assim por causa disso. Você dá tudo para ele, ele está tão bem ali, ele faz. Deus sabia que não era. Deus não fez, o apóstolo Paulo fez um teste para Jó, porque Deus queria dar a Jó mais do que Jó tinha, né? E o que é que Deus queria dar para Jó? Queria dar para Jó um relacionamento, uma relação mais profunda, de um patamar mais elevado. Até ali, esse servo, né? Ele tinha conhecido Deus de ouvir. Ele não tinha tido a maior experiência da vida de um homem, de uma mulher, que é ter um encontro pessoal, vivo, íntimo, intenso, profundo com Deus. Essa é a pergunta que você tem que se falar, você tem que fazer para si mesmo. Qual nível de intimidade eu tenho com Deus? Olha, o capítulo 42, e nós estamos no fim do livro, de todos os sofrimentos, indagações, conjecturas dos amigos de Jó, com tudo que acontecia, sem que Deus respondesse em nenhum momento. Do primeiro ao último capítulo, Deus explicou, respondeu, referiu para Jó porque disso tudo. Mas no 42, olha o que ele diz aqui. Então respondeu Jó: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo isso aqui depois de tanto diálogo com Deus. Deus está dizendo para Jó, em outras palavras, onde você estava quando eu criei todas essas coisas, quando eu fiz tudo? Que ajudinha você deu para que eu fizesse tudo? Nem para nascer, né? Nós fizemos alguma coisa. Agora Jó ainda continuava coberto de úlceras de câncer. Jó continuava sem os 10 filhos, Jó continuava sem nada, Jó continuava pegando cacos de telhas e raspando as suas feridas, e mesmo assim ele falou: agora eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e agora eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa maravilhosa, né? Jó pega, e ainda depois disso tudo, passando isso tudo, ele ainda intercede pelos amigos, porque Deus iria puni-los. E olha o que Deus dá para Jó no versículo 10 de 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Deus restaura a prosperidade de Jó. Então você vai falar assim: mas ele deu 10 filhos, tinha morrido 10 estava com Deus é terra, e o resto ele dobrou tudo aquilo da terra. Ele dobrou tudo. Independente disso, Jó já teve a maior de todas as experiências, foi de agora, de não apenas conhecer Deus de ouvir, mas de ver a glória de Deus. Com tudo isso, nós precisamos parar e entender, né? Jó sofreu por quê? Porque ele era um homem ruim? Porque ele era um cara pecador? Não. Jó sofreu não porque era um dos piores dentro dos homens, mas porque era um dos melhores. O sofrimento é alguma punição? O sofrimento é um desvio? Quanto nós fazemos conjecturas sobre o sofrimento? Os amigos de Jó fizeram um bando de conjecturas. Por que ele era? Você está pecando, você está errando, você está falando. Jó sofreu não porque era um dos piores, mas porque era um dos melhores dos homens, né? E a sua aprovação veio para glorificar a Deus, não era para a sua glória. Agora, por mais que nós falemos de Jó ou de qualquer outro personagem importante da Bíblia, não há ninguém que possa se comparar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque Jó era o melhor, era um dos melhores dos homens. Jesus era de fato o melhor e único perfeito. Sofreu a maior humilhação e a pior e mais terrível morte, para que pudéssemos ver a glória do Pai e alcançarmos a maior de todas as riquezas, que é a salvação. Muitos podem computar a sua riqueza na terra, mas felizes são aqueles que podem computar a sua riqueza no céu. Agora, outra coisa, Jó, no final, intercedeu por aqueles que o oprimiam com as suas conjecturas, mas
Jesus intercedeu por todos aqueles que o crucificaram. O melhor dos homens não se compara ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém sofreu o que ele sofreu. Ninguém foi humilhado como ele foi. Então Jó intercedeu por amigos que o oprimiam com conjecturas, com respostas e divagações. Porém, Jesus sofreu e morreu e intercedeu por aqueles que o crucificaram. E não ficou só nisso, né? Foi dado a Jó, como o texto diz, o dobro dos bens, pelo quanto ele intercedeu pelos seus amigos. Foi dado a Jesus a coroa de Rei dos Reis. Essa é a grande diferença. Não podemos deixar de dizer: só Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Talvez isso não explique para nós a questão do sofrimento. Nem Deus explicou para Jó. Você vê Deus falando com Jó, você vê Deus dobrando para Jó os benefícios, mas Deus não se ateve a explicar tudo aquilo, e nem precisava, porque Ele não precisa explicar nada. Então a questão muitas vezes é para a gente pensar: por que passamos por determinadas coisas? Então, o sofrimento e a dor para o mundo secular, para aqueles que não creem, para aqueles que não entendem fé, para aqueles que não temem a Deus, é um desespero. Mas para aqueles que temem, pode ser uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de pensar se nós amamos mais a Deus do que as coisas, do que a família, do que a nós mesmos. Esse é o grande ensinamento. Então, Deus está sempre ali. O mesmo Deus que permite é o Deus que controla todas as coisas. Satanás não tem esse poder de fazer. A vida não tem esse poder de fazer. As circunstâncias não têm esse poder. Só Deus tem o poder sobre a vida de cada um de nós. Se Ele nos olha e tem um diagnóstico nas mãos sobre cada um de nós, Ele também tem o prognóstico. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.